O Luiz Alves Paes de Barros, que o senhor conhece, um outro grande investidor da Bolsa, ele vê atualmente Vale e Petrobras como algumas das maiores oportunidades da Bolsa nesse momento. O senhor compartilha dessa ideia? O senhor crê que essas empresas vão dar um retorno e dividendos espetaculares também para os acionistas? O que o senhor pensa? Bom, eu não há dúvida nenhuma que eu respeito o Luiz, como respeito o Silvio Tini também, como respeito o nosso querido amigo Lírio Parisotto, está entendendo? Como pessoas que realmente conseguiram fincar uma raiz extremamente poderosa no segmento acionário. Mas eu tenho, inclusive, além do respeito, admiração por eles, mas cada um de nós tem um sentimento, tem um viés, tem um DNA propriamente dito. Não é? Eu raramente eu compro ações de uma empresa para vender. Eu já comprei inúmeras vezes ações de empresas para vender, na expectativa de uma alavancagem que pudesse se traduzir num ganho substancial. Mas a visão predominante é aquela de exatamente investir dentro de um horizonte. E é isso que a gente procura fazer. Eu volto a repetir, eu respeito todos esses elementos que eu citei, mas cada um de nós tem um sentimento, tem um viés, tem uma experiência, está entendendo? E, por exemplo, como o Luiz Alves comprou muitas ações do Magazine Luiza, eu nunca comprei e nem vou comprar, está entendendo? Porque não faz parte do meu DNA. Mas ele comprou. E diga-se de passagem, ele ganhou dinheiro, né? Não, eu ia complementar. E diga-se de passagem, ele acabou tendo um sucesso bastante forte. Por outro lado, nenhum deles também comprou o Unipar, da qual é o meu sucesso, está entendendo? O Silvio Tini também já comprou papéis de outras empresas. O Lírio, por exemplo, é uma pessoa que fixou uma base bastante em cima da Braskem, tá certo? Papel que ele respeita, admira e tem uma posição considerável. Eu também tenho algumas ações da Braskem, porque respeito muito esse segmento da economia. Agora, eu respeito bastante todas as posições dessas pessoas, mas eu tenho a minha posição. E a minha posição é a seguinte: primeiro, de tentar ilustrar a todos o caminho do investimento a médio e curto prazo, tá certo? A médio e longo prazo, perdão. E, ao mesmo tempo, dizer o seguinte, que a carteira de renda mensal, que o mercado apelidou de carteira de previdência, é um projeto factível, tá certo? Porque a gente tem inúmeros amigos que seguiram essa trajetória e hoje eles têm generosíssimas rendas mensais. Então, eu respeito todos eles são pessoas importantes no mercado, já operaram de forma bastante significativa no desempenho e no desenvolvimento de muitos papéis. Mas, conforme eu disse, cada um de nós tem o seu DNA, tem o seu sentimento, tem a sua trajetória e tem a sua postura. A minha é essa que eu acabei de relatar. Tudo uma questão de preço, né, pai? Nós já tivemos essas ações na carteira, mas quando estava realmente muito barato. Né? Eu tenho o seguinte, a experiência foi nos colocando algumas posturas sobre a qual a gente passou a ter um certo respeito e temor. Por exemplo, grande parte das empresas que possuíam cotações altas, em virtude da facilidade com que se loca uma ação e se joga essa ação para o mercado, elas foram perdendo valor, foram perdendo consistência, entendeu? Então, nós temos inúmeros papéis aí, eu não vou citar todos, mas os senhores conhecem perfeitamente bem. E chegaram a níveis indesejáveis, não é isso? Com a questão das locações. Eu tenho lutado bastante para que alguém do governo, né, abra finalmente os olhos e veja que a locação
ela pode até ser factível no mercado, mas no nosso mercado, nos moldes em que foram colocadas, a sensação que eu tenho é que ela é perniciosa, ela não permite que os preços se formem de uma maneira natural. Os preços passam a ser manipulados, é isso? E isso não é bom para um mercado como o nosso, que ainda está num estado incipiente. Ok? Então, essa é a minha trajetória, esta é a trajetória que eu vou continuar perseguindo, porque essa trajetória fez com que eu tivesse resultados significativos ao longo desses 50 e pedra anos que eu estou no mercado. E é o que eu aconselho a todos, né? Barsi, a gente chegou a falar já de algumas empresas estatais, e uma empresa que está sendo muito falada agora é a Petrobras, né? Com essa questão do aumento da gasolina, o governo tentando, de certa forma, se defender, porque nós estamos em ano de eleições. E o que você pensa sobre a Petrobras? Eu penso o seguinte, quem tem ações da Petrobras, logo eles serão vítimas. Por quê? Porque a Petrobras provavelmente não tem o direito de ganhar tanto. O cara começou a ganhar muito, todo mundo é contra ela ganhar muito, né? Então eu acho que ela vai voltar provavelmente a ser aquilo que era, né? Porque não é possível o país conviver com uma oscilação tão agressiva nos preços dos combustíveis, porque a economia como um todo não vai suportar isso, né? E alguns setores de atividade econômica, como o setor de transporte, também ele vai ser muito prejudicado. Eu acho que logo a Petrobras vai voltar ao seu normal, não é isso? A ter resultados menos fantasiosos, mais consistentes, e não distribuir tanto dividendo como está distribuindo, né? Talvez até o fato de distribuir alguns dividendos generosos agora pode ser talvez para colocar uma tampinha no buraco do governo, né? No buraco da nossa... O governo precisa de grana, então... Tá entendendo? Muita gente não entende isso, né? Porque a Petrobras, ela paga muitos royalties, dividendos, né? E impostos para o governo, né? Então, a questão é que talvez o governo, não atual, mas também os anteriores, talvez não fez uma boa gestão com esses recursos para voltar o dinheiro para a população, né, Barsi? Exatamente. E acho que a população não tem essa visão. Porque a gasolina está cara porque ela acompanha o barril do petróleo, o dólar está alto. Então, a Petrobras ela segue o patamar internacional. Mas a Petrobras paga muito em dividendo e royalties para o governo que não são bem utilizados, né? Claro. Não há dúvida nenhuma. A Petrobras, ela é uma empresa que, vamos supor, de uns 3 anos para cá, ela deixou de ser um bom investimento para as empresas marginais. Por exemplo, a Petrobras começou a subir um pouco, o BNDES vendeu tudo que tinha. A Petrobras subiu um pouco, a Caixa Econômica vendeu tudo que tinha. A Petrobras subiu um pouquinho, a maioria dos fundos venderam tudo. Então, eles fizeram como eu, né? Vai receber 2 ou 3 anos aí, dividendo bom, e depois? Você vai vender para quem? Porque você tem uma estrutura de mercado que você tem a quantidade de ações que gera no mercado, né? Hoje, a Bolsa ela não tem estrutura para suspender o preço da Petrobras, porque é muito papel, entendeu? Então, não há esse dinheiro no mercado, não existe. E dificilmente haverá para fazer com que ela suba muito mais do que está. É uma pena que todos falem só sobre a Petrobras, né? É verdade. A Petrobras, eu vou dizer uma coisa para você, há um tempo atrás, ela custava 60 centavos também, tá entendendo? E agora que o pessoal está falando, né? Ela teve uma evolução, depois que o Geisel assumiu a presidência, né? Ele gerenciou a coisa bem melhor, mas a Petrobras também já chegou a custar 60 centavos, a mesma coisa que o Banco do Brasil.
É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.